Oi, gente, paz do Senhor a todos. Estamos aqui com o nosso podcast, EclesiCast, inaugurando esse projeto. Mano, tô muito feliz. E graças a Deus tem sustentado a gente aqui, né, a fazer esse podcast, que foi uma batalha, foi uma luta. Todo mundo aqui sabe que foi complicado. E sem mais delongas, vou fazer uma apresentação aqui direta, já sem enrolação. Eu sou o Júnior, né? Meu nome é Douglas Massuda Júnior, mas me chama de Júnior, não gosto de chamar de Douglas, tá ligado? Porque já tem meu pai. Mas eu sou o Júnior e a gente vai estar apresentando. Vai ter o Vitinho aqui também. Paz do Senhor, galera. É uma felicidade ter vocês aqui no nosso podcast. Eu, o Juninho e o Felipe. Próximo a se apresentar aí. Isso aí, rapaziada. Boa noite. Paz do Senhor. Boa. Hoje a gente está aqui com mais um convidado, né? Um convidado de honra, que é mais conhecido como meu pai, ou seja, o Pastor Anderson. Aí sim. Top, mano. Seja muito bem-vindo a este podcast. Seja muito bem-vindo aí. E vamos nessa, né? Vamos tacar o... Bora, vamos começar aí o nosso papo. Bom, falar aqui, antes de começar aqui, esse podcast aqui, que a gente está fazendo do EclesiCast, toda essa estrutura que vocês estão vindo, quem trouxe pra gente é o Coruja. Então a gente já começa agradecendo. E O espaço, né, mano? O espaço, a gente está muito feliz por estar aqui com todo esse aparato profissional. E é isso, gente. A gente sempre, né, programinha aí, aprendendo coisa nova, fazendo na raça. Evoluindo, melhorando, né, mano? Que a gente tá aqui pra fazer a obra de Deus. E é isso. Vamos pra cima, mano. A gente não vai desistir. E só pra falar, viu, rapaziada? Aqui é um bate-papo. Aqui não é nada combinado. O que acontecer aqui de erro vai acontecer. Se falar então... qualquer coisa também. Lógico que a gente não vai falar qualquer coisa que pensa, né? Mas sempre na sabedoria, debaixo da graça de Deus. Mas, mano, a gente tá aí pra fazer acontecer. É isso. Mano, eu tô muito feliz, mano, porque só a gente sabe a luta que a gente tá batalhando, mano. Foi complicado, mano. Tipo, teve muito imprevisto e tudo mais, mas, mano, a gente não desistiu e estamos indo pra cima e é isso, mano. A gente vai fazer acontecer junto com Deus, né? Que sem Deus também não dá certo. E é isso, mano. Isso aí. E aí, amado? Como que você tá se sentindo hoje? Tá tranquilo? Tá nervoso? Assustado com esse aparato todo aqui, com essa estrutura. Da hora, mano. É benção. Estar nesse bunker com vocês aqui, nesse tempo precioso de Deus, com gente que a gente ama, com um público que vai nos assistir, com certeza vai aproveitar muita coisa, se não tudo, que conversarmos aqui. Amém. E muito feliz de estar aqui com o Juninho, Vitão, Felipe, Rafa nos bastidores ali, a Coruja olhando pra gente. Deus me defenderá. É sempre bom estar junto com os improváveis, sobretudo eu, que sou o mais improvável de todos. Aí não, né? E falando improvável, mano, a gente já tá todo mundo aqui já trajado, né? Vocês veem, estão vendo que a gente tá todo trajado aqui de improváveis, que logo menos a gente vai estar aí disponibilizando pra todo mundo, né? Atenção aí nas redes sociais, tem que acompanhar a gente, porque na hora que lançar não vai sobrar um, cara. A gente já garantiu os nossos já aqui, garantiu mano. Então nosso, fica ligado aí. Ficar esperto aí, ligado pra... Coisa vai ter fina, coisa coisa da hora, fina. mano. Vai vir coisa boa. Mas então, como vocês estão? Além do nosso amado aqui, como vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Tô muito bem, mano. Eu tô de férias do trampo, né, mano? Então, tipo, tô ainda tentando acostumar com esses dias que não tô fazendo absolutamente nada, tá ligado? Mas eu tô, tipo, tentando fazer algumas coisas pra não ficar muito parado, porque mano, quando eu fico parado, eu fico doido. Mas eu tô aproveitando bastante as férias, mano, e tô muito bem, mano. Tô muito feliz também de estar aqui, né? De ter essa oportunidade de estar fazendo esse podcast, né? E, obviamente, mano, nossos objetivos não é só, tipo, fazer um podcast pra trocar uma ideia ou, tipo, ir conversar e tudo mais, mas a gente também tá aqui pra falar de Deus, né? Trocar experiências, conhecer mais um ao outro. Porque, tipo, nós três aqui, mano, todo mundo aqui é amigo, tá ligado? A gente se conhece bem, mano, mas tem coisas que a gente ainda não conhece, a gente nunca vai conhecer alguém 100%, tá ligado? Então, exato, e pra quem vê só o pastor Anderson aqui lá no púlpito também, tá aí a oportunidade de conhecer ele pessoalmente também um pouco mais sobre a vida dele, né? Então, e os convidados que a gente vai trazer é basicamente isso, mano. A gente vai tentar trazer um outro lado da pessoa, né, mano? Conhecer realmente. Exatamente. Tipo, a gente fala pastor, mas a gente quer conhecer o Anderson, tá ligado? Que é quem tá aqui com a gente hoje. Né? Então eu tô muito feliz, mano. E você, Vitinho, como você tá?
Tudo bem. Eu tô um pouco nervoso, né? Vocês estão nervosos. Tô bem, mano. Em comparação com os nossos pilotos, eu acho que Nossa, esse mano, aqui você é é o que louco. tá mais calmo, tá tudo parecendo É. tá mais... É o Mas pastor, alinhado. né? O pastor já... É, com Ele certeza. chegou aqui, mano, nós tava com uns problemas técnicos, o pastor chegou, fez tudo sentido. aqui. Demorou, só pra vocês terem noção, Funcionou tudo galera. certo. Agora são 8h30. A gente chegou aqui, era 7 horas. 7 horas, mano. E até arrumar todo esse negócio aqui foi punk. É. Mas graças a Deus estamos Tamo- conseguindo tocar aí. Estamos evoluindo, mano. Sim. Mas enfim, e aí, amados? Tem uma palavra de Deus para nos entregar. Então vamos ouvir agora a pregação que ele preparou no seminário. Mas e aí, pai? Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história aí, sua trajetória na vida com Deus. O que você pode falar pro pessoal, talvez. Pô, legal. Como começou a sua vida, onde você morava. Bom, eu nasci no ano de 1972, aos 12 anos de idade, acho que em 1984. Eu admirava demais o meu pastor, que era o pastor Mário, Uhum. da Igreja Batista Vila Gerte. Mas não sei se é porque eu cresci num berço evangélico, mas eu sempre fui muito apaixonado por Jesus. Eu não sou ex alguma coisa. Eu já nasci o improvável. Uhum. Glória a Deus. Essa consciência eu sempre tive. E sempre admirava o pastor Mário, a paixão que ele tinha por Jesus Cristo. A Santa Ceia que ele ministrava, e quem é da Igreja Batista sabe o que eu estou dizendo, nenhuma heresia. A Santa Ceia ele chorava pregando. Ó, Caramba. Isso que é da hora, Ele mano. sentia-se no Calvário. Fazia a gente sentir Jesus pertinho, cara. Eu falo até me arrepio. Era uma coisa de louco, era uma coisa inexplicável, indizível. Aquilo me fazia apaixonar cada dia mais por Cristo. E numa das ministrações dele, Deus tocou muito no meu coração que eu tinha que ser muito mais do que uma simples ovelha, que Deus tinha algo comigo. E aí na minha juventude, adolescência para a juventude, eu participei de uma conferência missionária na primeira igreja batista de Santo André, do então pastor Edson Queiroz, já está para o Senhor, um homem de Deus que amava missões, respirava missões, inspirava missões. E ele pregou sobre chamado missionário. Na verdade, quem pregou foi o pastor Ricardo Gondim, naquela época. Era da Assembleia de Deus, Bethesda, lá do Ceará. Inclusive, ele pegou na minha formatura no Betel. A mensagem foi assim, toda para mim, sobre o chamado missionário. E tinha um grupo de louvor que estava cantando um hino que dizia assim, eu até preguei na igreja uns tempos atrás sobre isso. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, na qual, sem hesitar, eu disse sim. Eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao seu dispor. Aquilo parece que nossa. me arrancava do meu lugar e me puxava, mas era alguém, não é uma coisa violenta, era um chamado de amor, é como se fosse um imã, de alguém puxando, não para ser um pastor, mas para entrar dentro do coração de Deus. Uhum. E eu entrei, mergulhei, não tive dúvidas nenhuma que foi um chamado de Deus para a minha vida. Bem, fui para o seminário, fiquei no seminário, me formei, bacharelado em teologia. Comecei a trabalhar com jovens, a minha vida toda foi trabalhando com jovens, quando era adolescente, jovem. Minha vida toda eu amei trabalhar com jovens, sempre tive esse carisma com a juventude. Uhum. Ganhei muitas almas para Jesus, para a glória de Deus, esse esquema, sobretudo gente drogadas, cara. Tive muitas experiências assim, fortes, de gente que está firme com Deus hoje, que nós ganhamos para Jesus. Outros, infelizmente, não deram ouvidos, morreram, foram assassinados, enfim, morreram por conta de overdose. Mas muitos também nós com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos saquear do inferno. E minha vida toda foi trabalhando na juventude. Voltei do seminário, me casei. Uhum. Com quantos anos, pai, que você começou a liderar a juventude? Com quantos anos? Foi no ano de... também, né? 1900... Eu trabalhava já com juventude no meio batista. Sim. Mas depois recebi o convite do pastor Guenos, assim que casei. Uhum. Ele tinha deixado um bilhete na portaria do prédio onde eu morava, que ele queria muito falar comigo.
E na época o pastor Mário da Igreja Batista Vila Jardim tinha feito um convite para mim pastorear uma igreja em Dayatuba, da Igreja Batista. E na mesma época foi o convite da comunidade, eu fui orar. E Deus falou para mim assim, não, vá para a comunidade. E eu fui para a comunidade, onde meu irmão Marquinhos, inclusive, era tecladista lá. Fui para lá, e lá eu conheci o pastor Rogério. Coisa de louco, né? Coisa, né? De um assembleiano ainda. E assim, ele era da cidade de São Caetano, dirigia a igreja em São Caetano. Meu envolvimento todo era no meio batista, o envolvimento dele os assembleianos. E é um negócio improvável mesmo. É mesmo? Extremamente improvável, porque um sai da Batista e outro sai da Assembleia para se encontrar numa comunidade, cara. Mano, muito Só louco Deus, isso, né, né, mano? Assim, era uma coisa que ele não queria, que eu não queria, mas que Deus falou, o coração dele. Era algo improvável. Se tivesse um planejamento, eu diria jamais, o pastor Rogério diria jamais. Só que Deus, ele tem essa mania de fazer com que improváveis se encontrem num lugar improvável para algo muito maior ainda, que será muito maior, muito mais improvável. E Deus fez isso. Só que Deus, lá naquela época, eu indo para a comunidade, e ele indo para a comunidade, Deus estava pensando na Canaã, né? Hoje a gente tem esse entendimento, mas na época a gente não está entendendo nada. Os processos que a gente passa na vida é assim. Sim e o não, a gente fala, pô... Eu namorei com uma menina no passado. Isso é permitido falar? Talvez. Ou é? Ou não? Dita aí pra Viviane. Mas eu namorei. O cara muda essa parte. No passado que era filho de pastor, que eu tinha certeza que ia casar com ela. E Deus usou um pastor da época, chamou nós dois e disse, olha, aproveite, suga tudo do pai dela, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, chamava Hugo Quequeto. Era um homem de Deus. Suga tudo que você vai aprender com ele. Mas eu não estou nesse relacionamento. Então, na época eu fiquei triste. Primeira decepção amorosa todo mundo passa. Mas, às vezes a gente não entende o sim e o não, mas Deus já tinha guardado para mim a Viviane, que da Viviane nasceria o Lucas e Felipe, 2 meninos lindos. Pode mandar um abraço aí pra eles aí. Falando nele. Um beijo pra Vivi. Um beijão pode mandar pra minha beijo mãe. pra família. Isso, falando no Lucas, tá fazendo aniversário. Como as coisas... Não, pra mim, como jovem, não. É essa. E Deus dizia assim, não. É uma coisa improvável pra você, que você não entende agora o processo. Mas lá na frente você vai estar num podcast com o Vitão, com o Felipe... Seu filho vai estar com o Juninho, com a coruja, e aí vai fazer todo sentido. Então, as coisas que a gente passa hoje, que a gente não entende, que a gente diz assim, não, isso está fora de toda previsibilidade. Isso é improvável. Isso jamais, nunca diga jamais para Deus. Foi de doido. Então, essa é um pouquinho da minha vida. Trabalhei com jovens na comunidade. Deus fez um boom, foi um avivamento na cidade, foi algo glorioso. Já chegamos a fazer acampamentos que fomos com 10 ônibus. Uau. Quantas pessoas? Que seja, mais ou menos umas é incontável. Umas né? 600 pessoas. Nós fizemos um acampamento num hotel que não parava de chegar com ônibus, cara. As pessoas, imagina assim, o Titanic para afundar, um monte de gente chegando e falando, não, tem meu quarto. Isso porque a gente colocou tudo a lista, explica tudo pro povo antes de sair, mas não adianta. Tá, não tô achando meu quarto, outros jovens chegando. Nossa, cara, parecia o Titanic afundando e eu me senti aquele comandante de barba que entra na cabine e quer afundar. Mas foi uma época maluca, cara. Poxa, Deus salvou tanta gente lá. É uma das épocas mais marcantes também, né? Acredito ser uma Isso é geração uma das coisas que nunca esquece, mano. Principalmente, tipo assim, quando a gente tem essas épocas de acampamento, mano. Qualquer acampamento que, pelo menos que eu já fui, mano, sempre foi, tipo... Nossa, eu lembro de todos, tá ligado? Sim, com certeza. Mano, esse último não existe foi muito, acampamento que eu não me lembro. lembre, mano. Até mesmo com crianças. Tipo assim, quando a gente, na época, no acampamento do Maurão... Nossa, eu mano, lembro também. era muito da hora. 100%. Então, épocas marcantes sempre
são em acampamento e com pessoas, mano. Acompanhado de pessoas que você realmente ama dentro da igreja. É verdade, mano. No último que teve do nosso dos jovens, mano, pra mim foi impactante, mano. Eu falei pra todo mundo, né? Porque foi, tipo, o primeiro acampamento que eu fui oficial, assim, que eu, tipo, tava muito feliz pra ir, que, tipo, pra mim foi a primeira vez, porque as outras que eu fui, mano, tipo, não é que eu não tava afim de ir, mas, tipo, eu não conhecia muita gente, entendeu? Então, tipo, esse último acampamento pra mim foi muito bom, eu tive experiências novas, espiritual, mano, lá e... foi muito legal, mano, saber que acampamentos são bons, porque eu não tinha às vezes a gente não tem visão, tipo, de acampamento assim, tipo, de espiritual, tá ligado? Eu não tinha essa visão, tipo, mano, o pessoal vai querer ir pro acampamento pra procurar uma namorada, tá ligado? Mas não, mano, esse último mostrou que, tipo, o acampamento, mano, é pra, além de reunir as pessoas, mano, tipo, fortalecer a comunhão, também você ter experiências espirituais, mano, que foi muito importante pra mim, ainda mais na fase que eu tava tendo, mano, então, tipo... Os acampamentos, mano, eu já tô ansioso pro próximo já, mano, do ano que vem, mano. Vai ser... Será que a gente consegue encher 10 ônibus? 10 busões de jovens. Eu fico com aquilo que o pastor Rogério falou pra mim quando nós estávamos num quarto de oração, eu e ele. Nós gastamos aquele dia, eu deitei no chão da casa dele e ele também deitou no chão com a boca no pó, a gente orando 3 horas e pouco, quase 4 horas de oração. E Deus usou a boca dele dizendo assim, ó, na Canaã pode faltar dizimista, pode faltar ofertante, pode faltar multidões, só não pode faltar uma coisa. Deus. Palavra. Presença de Deus. É verdade. Então, assim, quando alguém chega pra gente e fala, tô saindo da Canaã porque fiquei triste com isso, fiquei triste com aquilo, não se preocupe. Não deixe faltar a presença de Deus. E quem conhece a Igreja Canaã, não é porque eu sou pastor da Igreja Canaã, eu estou dizendo isso. Sim. Mas quem entra na Canaã sai assustado de ver que há um movimento divino. Há aquilo que nunca pode deixar de faltar, que é a presença. Sim, é verdade. Pode faltar bons músicos, pode não ter coral, pode não ter dizimistas, pode não ter... Bom, enfim, belos cantores, mas não pode faltar presença. É verdade. Então, se tiver a presença no meio da juventude, o nosso papel é manter, como diz lá na palavra de Deus, o fogo do altar não pode separar. E o fogo não de movimento, o fogo da presença. Porque você sabe que existe fogo estranho e chama divina. Sim. Que não pode faltar a chama divina. Exato. É verdade. Temos Se visto... tiver a presença de Deus, Acabou. 10, 20, Acabou. 30, 40, 50. O pastor Rogério e eu, quando começamos a Canaãzinha, tinha 78 pessoas, né? Olha só. Preciso falar alguma coisa. Você é louco, mano. Porque quem fez tudo isso? Rogério, Anderson? Não. Só O que só nós as fizemos? ferramentas, né? Só não deixar apagar a chama divina. É isso. Mano, Simples verdade. assim. Mano, e teve isso, né, mano, depois do acampamento, que eu fiquei travado. Depois que a gente até trocou a ideia, depois do culto, aquele culto que o pessoal começou a falar os testemunhos, né, do que Sim. aconteceu, mano. E às vezes a gente acha que Deus só fez aquilo com a gente, tá ligado? Mas, mano, eu fiquei muito feliz porque eu vi que a galera toda, mano, teve experiências, tá ligado? As pessoas tiveram Foi um experiências. conjunto, né? Um conjunto, mano. Então, tipo, as pessoas começaram a falar testemunho, isso teve só no culto da juventude. Então, se Cola você lá, quer saber... todo sábado. Por isso que eu Acontece sou essa coisa doida. apaixonado, cara. Eu sou apaixonado por Moisés, velho. Sou apaixonado por Moisés, porque o cara teve a sacada de levantar a tenda do encontro. Ele inaugurou a tenda do encontro, que é o lugar que eu vou... E assim, o povo saía para fora para olhar a tenda, porque descia uma nuvem. Aí o povo sabia que Deus tinha descido para falar com Moisés. Ah. Só isso. Já pensou, Fê? Que coisa Essa cena, né, mano? Nossa, eu ia ficar bugado. Imagina essa experiência. Outro cara fantástico da Bíblia é Davi. Eu também. Homem segundo o coração de Deus, cara. Pisou na bola, errou, porque quem não pisa, quem não falha. Então vocês vão dizer para mim que vocês também não são tentados, às vezes caem na tentação. Claro, nós somos gente. Sim. Mas assim, é um cara que os altos e baixos, a presença de Deus. Tanto que uma vez ele foi dançando com a arca, nu, a mulher dele reprovando a atitude dele, só que não estava nem aí com ninguém, diante de Deus, cara, e era o que era.
Eu li uma vez um livro que falava que o diferencial de Davi era que o porquê dele era o homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele tinha essa facilidade de voltar ao arrependimento, voltar para os braços de Deus facilmente, né? Tipo assim, a presença de Deus incomodava ele e ele voltava rapidamente à presença de Deus. Eu vou ministrar no domingo, eu sei que isso aqui pode passar depois, já foi, mas nesse bate-papo aqui, informal, pregar sobre o primeiro amor, Apocalipse, que o anjo, a carta que Jesus envia para a igreja de Éfeso, tenha contra ti alguém que deixasse o teu primeiro amor. Até comentei com você dessa frase. Sim, sim. Achei essa frase fantástica, que o pastor chamado Josemar Bessa, ele diz que no texto, quando Deus diz, tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor, volta às primeiras obras e arrependa-se. Ele não fala, volte e aqueça o culto com movimentos pentecostais. Esquente o culto. Não. Volte e se arrependa. Porque o que a gente precisa não é de movimentos, o que a gente precisa é de posicionamento. Só tem uma maneira de voltar ao primeiro amor, aquele encontro, aquela paixão, aquele desejo com o divino, com o transcendente. Ele é transcendente, mas ele é imanente. Apesar de toda a glória, ele habita em nós. Sim. Então, mas para isso tem que ter presença de Deus, é arrependimento. Verdade. Moisés sabia fazer isso, Davi sabia fazer isso. Quando ele foi confrontado por conta do pecado dele, que estava debaixo do tapete, ele disse, pequei contra os céus. Ele não falou nem que pequei contra Urias, o soldado, ou contra Betseba, ou contra o povo. Eu pequei contra Deus, porque a preocupação dele era com Deus. Isso aí. É um exemplo, né? O salmo de arrependimento, né? Meio que, parafraseando, me tire todas as coisas, mas não me tire a sua presença de mim. Justamente. Isso daí é essa frase. Ele podia dizer assim, Deus, se fosse hoje, em muitos lugares, Deus, não retira de mim o palácio, não retira de mim o trono, a coroa, o poder, a minha moral. Porque quando Saul, eu estou falando muito aqui, né, de muito envolvimento da Bíblia aqui, mas... Não, pode tocar, é isso que a gente quer. Isso que a gente gosta. Quando Saul É uma aula grátis. levantou um altar no meio da guerra, que Deus, ele não tinha autoridade de fazer aquilo porque ele não era um sacerdote, e desagradou a Deus, e Deus diz, usa o profeta Samuel para dizer para ele assim, eu me desagradei de ti, teu reino passou. Saul diz assim, profeta Samuel, eu sei, tudo bem, eu errei, pisei na bola, mas diante do povo me honra. A preocupação dele não era a presença. Era a imagem dele, né? A imagem dele. Você entende? Uhum. Eu pisei na bola, mas Samuel me honra diante do povo. Olha a preocupação do cara. Ele não está preocupado com a presença. E Davi, com tudo que fez... Sendo rei. Deus, não tira de mim o trono, não tira de mim coroa de ouro, não tira de mim esse império. Não retires de mim o teu espírito. Só isso que ele pediu. Fantástico. Loucura, né? Sim, e aí também, falando dos sucessores, falando também de Salomão, né, que a Bíblia fala que ele foi um dos, se não o homem mais sábio que já passou na Terra. A gente também pode ver que ele fala assim, você vai ser o mais sábio de todos e você vai ser próspero porque você me deu uma oferta que eu não pedi e por causa disso eu vou fazer o que você pediu a mim, né, que foi a sabedoria para ele governar o povo. Ou seja, ele tinha esse sentimento também de ser servo, né? Eu quero saber guiar o povo que o Senhor me deu. Salomão pediu. E no meio de todas essas coisas a gente vê que ele, sendo filho de Davi, ele herdou esse coração também de ser servo, de ser humilde e de voltar sempre pro arrependimento. Porque né, Salomão passou anos também, igual todos os homens, pisou na bola, mas a gente vê ele falando que todas as coisas são como enxugar o gelo, né, como ir correr atrás do vento. E a única coisa que dá propósito para o ser humano é a presença de Deus. É isso aí. Porque senão você passa, né, anos, dias vivendo, apertando o botão no seu trabalho e a sua vida um dia acaba. Mas a partir do momento que você tem o propósito e tem a presença de Deus, tudo faz sentido. Você entende que você está vivendo para que as pessoas conheçam a Cristo, para fazer Cristo conhecido.
E assim vai transformando, né? A geração vai transformando a juventude, a igreja. E A gente tá falando demais. aqui desses grandes históricos, né, da Bíblia. Eu queria perguntar pro pastor qual que é o que você mais gosta, assim. Porque todo mundo sempre tem, né? Tipo, oh, meu Deus, eu gosto mais de Paulo, vai. Tipo, qual que é o que o senhor mais gosta, assim? Que o senhor Mas leu. admira. Então, É que você mais admira, que dos você leu personagens. isso, dos personagens bíblicos. Eu vou falar um masculino e um feminino. Sim. Boa, boa. Até para não dar B.O. com as mulheres. É. Mas eu admiro demais, como eu disse, Moisés. E por mim, eu pregaria sobre Moisés, Todo lógico. Até o fim da Nosso vida. alvo é Cristo, né? Uhum. Mas pelas atitudes, e pode observar que são tudo gente como a gente. É. Isso aí. É isso que me incentiva. Com as suas imperfeições, mas são caras que realmente decidiram valorizar a presença, né? São todos improváveis. Eu preguei esses dias na igreja sobre os 12 discípulos de Jesus, tudo cara zoado, né? Que eu não escolheria para ser discípulo de Jesus. Sim. Isso que me encanta. Moisés, bom, Moisés quando foi escolhido, ele já foi logo falando todos os caras que Deus escolheu. Jeremias disse, não posso de uma criança, não sei falar. Moisés disse, eu sou pesado de língua. Pode ver que todos deram uma desculpa. É. A gente também, né? Tipo, quando Deus chama pra alguma coisa, a gente fica Pois é. já buscando, Deus, mas eu não... Tipo, Deus fala, você nasceu pra cantar. Deus, mas eu desafino, tá ligado? Tipo, começa Tem vergonha, a procurar, né? Tem vergonha. tenho vergonha, começa a procurar defeitos em vez de ir pra cima, que é o que os jovens tem que ter hoje em dia, né, mano? Um pouco mais de coragem, de confiança em si mesmo, né, mano? Que é Porque o... com certeza na época de Moisés tinha caras melhores do ponto de vista do conhecimento, da ciência, do falar até mesmo bem, da pra fala. tratar, porque ia falar com o faraó, né? cara? tinha O que... faraó não era um mané, era um cara praticamente estudado em Harvard, Uhum. para estar no trono. José teve tudo da ciência do Egito, Moisés teve tudo da ciência do Egito. Cresceu como filho de faraó, ou até como filho de faraó, né? Então, assim, mas aí tem gente que diz que Moisés, dos primeiros 40 anos, ele viveu no Egito. Dos 40 a 80, ele viveu naquele processo, aprendendo que ele não era nada, que ele mata o egípcio, e os últimos 40 anos, então os primeiros 40 anos como príncipe do Egito. Os outros 40 anos que ele viveu, 120 anos. Ele viveu aprendendo que ele não era nada. Arrependimento. Né? E os últimos 40 anos ele aprendeu que Deus pode fazer através de um nada. Nossa. Nossa. Então são os improváveis. Deus foi desconstruindo. E para mim, o ser humano que quer ver a glória de Deus, quando ele aceita Jesus, ele começa um processo de desconstrução. Uhum. Quanto mais desconstruídos nós formos da nossa natureza pecaminosa, caída, é uma desconstrução. Todo dia Deus tem que desconstruir a gente. É verdade. É. Porque todo dia a nossa soberba de onde que nós nos arrependemos ontem, ela, se não deixar, ela cresce hoje. Uhum. Do nosso jeito estourado, ou nosso jeito desprezível de ser, que era ontem, volta ontem. Então, todo dia é que nem uma vez um amigo disse que nós aceitamos Jesus, ele pôs uma plaquinha, nós estamos em obra, estou em obra. E Moisés é isso. A vida de todos esses personagens, essas personagens da Bíblia, são personagens de gente que só tinham um propósito, queriam Deus, amavam a Deus, honravam a presença de Deus, mas eram todos improváveis. Então Moisés é um. Mas o outro personagem que eu disse feminino, para mim, é Esther. Esther. A Esther, o Ruth. Então, assim, mas a Esther para mim foi fantástica, que ela ali vestiu a camisa do povo, ela entendeu que Deus estava trabalhando, conspirando no reino de Arxerxes, para levantá-la para ser rainha, para ser um instrumento de Deus para livrar de Amã, que Amã é uma personificação do Hitler, que ele queria exterminar o povo de Deus. Foram pessoas que na caminhada da vida, por exemplo, você vê Herodes tentando exterminar
Porque desde o início de Gênesis, quando Deus disse para a serpente que nasceria da semente da mulher, que pisaria na cabeça dela, desde lá, você pode ver, se levantam Amãs, Hitlers na caminhada, que o Apocalipse vai dizer que são os dragões, ou o grande dragão, mas isso é uma outra história. E que se levanta justamente para exterminar, porque o propósito do diabo foi sempre impedir que o Messias nascesse, porque ele viria a nossa redenção. Só que a missão É um foi... negócio muito louco. Sim, nossa, E nessa caminhada toda, Deus só levantou caras que você disse assim, você não vai dar em nada, cara, Deus não vai fazer uma coisa. Como não é impossível Moisés? É impossível uma Esther. A Esther não estava nem... Ela foi escolhida num concurso, a Vasti de forma doida disse não para o rei, não podia se dizer não para o rei, mas era tudo Deus mexendo as coisas, então você vai lá. E Deus já estava pensando no povo dele, na verdade, mais do que no povo dele, no Messias que nasceria, da descendência que viria, então o povo não podia ser exterminado porque o Messias precisava vir. Uma coisa de louco. Ele só contou com gente assim improvável. Que a Esther mesmo, acho que até uns 2, 3 anos, um ano atrás, que a Vasti estava no trono, ninguém imaginava que Esther, quem é Esther? Mas do nada Deus levanta uma improvável. E a mulher se torna, o rei faz, eu disse até esses dias numa pregação, que o rei, acho que tinha até outras mulheres mais bonitas que Esther, mas o rei fez Deus fez o coração do rei olhar para Esther e falar, não tem igual. Fez achar graça, né? É da hora. E de vocês, mano? Fala aí, qual que é o personagem bíblico que vocês mais gostam? Fala aí. Mano, sinceramente, eu sempre pensei em Davi. Davi como um homem segundo o cara fala aqui, a jumenta de Balaão. É uma personagem. Eu gosto da porta da Arca de Noé. Que pelo menos Deus usou a boca dela pra falar. Mas, mano, eu me vejo, tipo... Não é que eu me vejo, mas eu tenho muito apreço por Davi, mano. Por tudo que ele foi, né? Assim, desde quando ele era rei até... Tipo, desde quando ele era um pastorzinho de ovelhas na família até... O mais top dos top, no auge, assim, né? No auge, ele nunca deixou de ter um coração segundo o coração de Deus, né? Sim, mano. Voltado a arrependimento e sempre buscando a presença de Deus. É um exemplo também, mano. Pra mim, esse é o melhor, mano. Tipo assim, do meu ponto de vista, né? E comprava as brigas. As brigas, Nossa, Como principalmente, esse mano. circunciso filisteu para afrontar o Deus vivo. Exato. Quer dizer, Davi conhecia muito a Deus, padre. Bater de frente igual. Era bem conectado. Mano, o meu sempre foi Paulo, mano. Eu acho que também é um cara que foi muito, muito improvável, porque, tipo, ele abominava os cristãos e ele se tornou um, tá ligado? Então, tipo, é uma prova de que Deus consegue transformar qualquer pessoa, mano. Sim. Então, eu acho que é, tipo... Não que ele é melhor que todos, mas o que eu, tipo, acho muito importante no momento agora e que eu levo como exemplo, assim, é ele, mano. Porque ele também foi improvável. E também a gente tá nessa vibe de improvável, que eu acho também que é importante, né, mano? Então, eu acho que ele também a história dele também é bem, bem da hora. Mas se a gente for falar a história completa de Paulo aqui, a gente vai ficar... Sim. Então é isso, Claro que a gente tá falando aqui, galera, se vocês não prestarem atenção, né? A gente tá falando de todos os homens tirando Jesus, tá? Não achar que não, tá só, né, ratificando isso. Mas se não ficou claro, né? Tem igual, né? Se não ficou claro, Zé Matheus. Mas, eu gosto muito do Rei Salomão também. E... Paulo Os caras também. Os caras falam, cara lá que tava no cemitério endemoniado. Os caras, esse é o personagem favorito do cara. Cara, eu gosto muito do porque ele teve um encontro com Jesus, né? Mano, Salomão também é da hora. São os porcos, né? Os porcos, eu gosto dos porcos. Eu gosto dos porcos lá do Gadareno. Não, mas são esses personagens assim que nos fazem aprender com a própria vida deles, sim, né? Porque todos eles tinham outras coisas pra fazer e eles se absteram disso, sim, pra seguir o propósito. Neemias também é legal, né, mano? Pra se aprender, tipo, a ser um líder, né, mano? Eu acho legal. Também, eu tô lendo um pouco de Neemias também e, mano... Você tá lendo aquele livro lá do Hernandes Dias Lopes, mano. Mano, eu recomendo muito, velho. É aquele lá que você tem a coleção também, o Juninho comprou. Comprei o de Neemias. Minha mãe também já tem a coleção completa, né? Aí só faltava de Neemias. Eu falei, mano, vou pegar
E eu senti no coração de começar a ler, mano. Aí eu comecei a ler, mano, aí, tipo, que você começa a entender os propósitos, né? Tipo, você fica com certo medo, mas você começa a ir pra cima, você começa, tipo, a ficar mais corajoso. Mas é muito bom, mano. Neemias, você é louco, história de Mas você vê, né, mano, que todo todos os personagens da Bíblia, assim, eles têm esse envolvimento com essa palavra improvável, né? É. Todos Sim. são improváveis. Independente da conecta com qualquer um, né, mano? Muito louco, Se velho. você for parar pra pensar o que falava, pode surgir alguma coisa boa de... E em qualquer coisa de também Nazaré. que Deus age através de uma pessoa, através de alguma coisa, é uma coisa improvável, né? Verdade. Não, o plano da salvação é uma coisa improvável. Exato. Deus morrer na cruz, cara. Ninguém, É muito doido, né, mano? nenhum melhor que o Spielberg, que projeta coisas assim fantásticas, pensaria na possibilidade de o Deus que salva é o Deus que morre na cruz. E Jesus era Deus, né? Então, assim, plano da salvação, Jesus encarnar, nascer de uma virgem Maria, de uma mulher virgem, cara. Continuou virgem. Foi esse Jesus nasceu, entendeu? Então, assim, plano de Deus é improvável, um plano improvável. É verdade, mano. Mas, falando nesse negócio de improvável, a gente tava falando sobre isso, eu acho uma coisa muito importante também, mano, porque nós jovens, mano, a gente colocando, tipo, muita barreira nas nossas decisões, no nosso futuro, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, coloca muito defeito em nós mesmos, mano, e a gente, às vezes, só precisa parar pra pensar nessa palavra, improvável, mano, e também até acompanhar esses personagens bíblicos, né, mano, que a gente vê que, mano, você também tem valor, você também tem importância, e você é capaz, mano, que eu falo pra mim mesmo, mano, às vezes a gente chega em situações que a gente fala, mano, será que eu vou aguentar, será que onde Deus quer que eu chegue eu vou... nesse processo, será que eu vou suportar? Mas, mano, Deus sabe de todas as coisas. Você pode ter certeza que os planos dele é melhor que o nosso. A gente tava falando sobre isso também, essa Sim. questão de plano, mano. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz na hora que eu fiquei sabendo esse nome que o Rafa tinha colocado, né? Que o pessoal da liderança tinha colocado, improvável. Porque encaixou muito com o que eu tava vivendo. E acredito que muitos jovens também devem estar vivendo, né, mano? Ainda mais nessa fase que tá, tipo, com muita turbulência, Exato. muita ansiedade, muita coisa, sabe, essas coisas, depressão também que tá tendo. Então, tipo, eu acho que é uma palavra que salva, mano. Você escuta essa palavra, você vê esperança, mano. Eu acho que é muito importante. E nem não só na fé, mas você vê na história, por exemplo, pessoas comuns, como, por exemplo, Beethoven. O Beethoven, dizem que quando ele criou a Nona Sinfonia lá, ele já estava surdo, acho que de um ouvido. Loucura, né, mano? E é uma das coisas mais magníficas, cara. O cara que foi o presidente da Apple lá, o Steve Jobs. A história de vida do cara é um absurdo, cara. O Einstein, chegaram a tê-lo como retardado, cara. Entendeu? O cara foi um dos mais gênio. inteligentes na Terra, né, mano? Então, mano, Eu li uma história do doido. Einstein, cara. Eu achei fantástico, mano. Falar que os professores, a escola onde Einstein estudava, tinha falado com a mãe que seria bom tirá-lo por conta do déficit que ele tinha de estudo. Que era para a mãe ter uma conversa com o filho, tal. Ela pediu para os professores mandarem o Einstein levar a cartinha para a mãe. O Einstein abriu, a mãe leu. O que foi, filho? Não, os professores estão falando, filho, que você é um menino bom, inteligente, tem futuro, tal. Pegou, guardou essa carta. Não contou pro Einstein. Quando a mãe do Einstein morreu, o Einstein já era conhecido, ele pegou e foi mexendo nas coisas da mãe e achou essa carta. Nossa, mano, que louco. Aí ele começou a chorar e realmente querendo dizer assim, a única que acreditava em mim era a minha mãe. Que ela via em mim, num caso improvável, né? Sim. E vocês sabem que o Einstein se tornou, né? E a gente tira...
4 numa prova e já fala, mano, já sou o mais burro do universo. Começa já a se crucificar e fala, mano, sou o pior pessoa do mundo. Nunca contou isso pra ele, porque a mãe sabia que ele seria o que seria. Você é Que louco. coisa, né? Amor de mãe e as palavras, que é o poder que tem na palavra da mãe é... Os caras não precisa ser estudado pela NASA. A Vivi tava falando, a mãe tava perguntando, amor, o que você achou desse negócio de submarino? Aí eu falei pra ela assim, amor, eu percebo que foi muito mais do que burrice. Pra mim, foi algo assim que, como se diz, não sei se é por conta do poder que os caras tinham. Foi impossível, né? Um bagulho, tipo, vamos e... Assim, a gente não vai morrer. Então, o que eu percebo nesse esquema do... Porque, qual que é o propósito dos caras? Os caras são bilionários. Eles querem ir lá no fundo do mar, acho que 4.000 e poucos metros de profundidade, para ver um Titanic, cara. Eu até comentei com a Viva, assim, você sabe que às vezes que eu tenho essa sensação que esses caras estavam no mesmo espírito, parece que tinha um espírito, o mesmo espírito que guiava o Titanic quando ele foi criado, porque o próprio comandante disse, esse navio aqui, o construtor, disse esse navio que nem Deus afunda. Isso daí então, os caras, para construir um submarino daquele, acho que é Ocean, o nome da empresa, Ocean Gate. e um submarino controlado por um Controle remoto do videogame. PlayStation. 1980. Controle de Pra mim é o PlayStation. mesmo espírito do Titanic, cara. A gente vai descer porque a gente tem grana, nada vai acontecer com a gente, nem Deus permite que isso aqui vai impedir de descer. Meio que zombar, cara, você entende? Esse espírito que teve no Titanic, que as pessoas... Uma soberba, né? Essa soberba, a mesma soberba que teve dentro do submarino, com os caras extremamente podres de rico, cara, que banalizaram a vida, cara. Então, pra mim, por detrás, tanto do Titanic que afundou, e desse submarino que afundou, que envolvia o espírito do Titanic, né? Foi a mesma pegada. A gente vai descer, não é um negócio aprovado ainda pelas maiores empresas que têm sucesso. Mas a gente vai descer, cara. Nossa empresa é ótima, vamos descer lá e ninguém... Mas imagine, tipo, você dentro de um submarino com 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas, sei lá, 5, né? Você e mais 4. Sentados, né? Ele é pequeno, né? Não, então, é tipo pequeno. assim, vocês... É que eu não sei também se tinha alguém lá com experiência de navegação, sei Eu lá. acho que não, mano. Não, foi Acho que o CEO, que é dessa empresa Ocean, ele foi junto. Então, mas imagine, tipo, você se perde no meio do caminho e você não sabe o caminho pra volta. E aí, tipo, Não, depois... você nem sabe o que pode acontecer, mano, Não. porque a pressão do mar é incalculável. Tanto E que aí- foi essa impressão, ele implodiu, né? Explodiu, Então, mas só que aí, tipo, você se perde e aí, imagine a cabeça dos caras dentro do negócio. Tipo, mano, a gente perdeu o contato com o pessoal lá fora, a gente não sabe onde a gente tá. Era por mensagem de texto. Imagine, tipo, assim, já era. Mano, foi Tipo, uma pra coisa gente... tipo, fazendo... vamos, vai agora dar o tudo pior, certo. cara, vamos. o pior. Para ver um navio afundado. É isso que Todos, eu falei, todos mano. zoados, o cara Eu falei. Que já se desconfigurou. Né? já Eu tá falei, só- tipo, mano, se você quer ver o Titanic, irmão, vê o filme. Viu o tá ligado? filme, moda... É, o DiCaprio. Mas a verdade é que, tipo assim, só pra você ver como que é uma região remota e que ninguém tem muito interesse, ele afundou em 1912. Foram descobrir os destroços por algum motivo há cerca de 40 anos atrás. Um pouco mais, 50 anos atrás. Imagine, mano, ninguém Entendeu? Então tava nem aí ninguém... pra isso. É um lugar que ninguém passa, não é uma rota, não é um destino. E tudo isso, Vitão, tem muito a ver com a realidade humana hoje, cara. Entendeu? Sim. Verdade, os caras Nossa, fez por... tem a ver com o quê? Primeiro, eu vou descer lá com uma porcaria de um Uma lata de sardinha. um submarino, um mas cone. uma pulguinha. Nós vamos sentados. Mano, pensa nisso. É mais ou menos a configuração humana dos nossos E lidando com o mar, né, mano? Que o mar, Cabecinha tipo, do não é ser nem humano estudar nosso. direito. Vitor, cara, os caras têm família, os caras têm grana. Eu tô pra dizer que os caras têm grana pra tirar o Titanic lá assim e levar lá pra cima, em vez de eles... Verdade. Pelo menos não corre risco de vida. É. Eles têm grana pra isso. Mas assim, vamos descer, mas sem implodir. A gente vai morrer, mas e a família? É aventura. É aventura. Mas eu tenho certeza que eles não tinham nem isso na cabeça. Eles papo tinham que os caras certeza tava que ia muito cego, descer, né, mano? porque nada, nem a natureza feita por Deus. Pode parar, né? Isso aqui, cara, esse microfone aqui é perfeito, mas foi feito pelo ser humano. Para dar um problema, pode dar um problema
na nossa gravação aqui. Pode dar. Você entendeu? Qualquer coisa. Nosso coração pode começar a dar encrespada aqui, ó. Fica aqui e sortar. Você entende? Cara, você pega um submarino daquele que não é aprovado por órgão nenhum, né? segurança, tem não sei o que de carbono. Cara, eu fico imaginando aquelas coisas que eles põem, como chama lá? Os rebite? Rebite. Cara, vai descendo a coisa, vai ganhando uma pressão. Os caras sentados, imagina assim, cara. Ai, meu Deus. Imagina, chegar lá e falar, vamos dar um rolê de submarino. Não é pra falar, né? Dá uma dor de barriga. O que você falou? Pode ir. É polido, né? Mas dá uma dor de barriga, quer dizer, um negocinho pequenininho, o povo sentado com as pernas assim, esticadas, 5 naquela cápsula, vendo escuridão, cara. Não é nada, no escuro, mano. A pressão lá fora, honestamente, cara, assim, podendo morrer pra ver um escroto de um navio. Um navio todo quebrado, enferrujado. Um negócio enferrujado que já tá cheio de... Não sei se lá no fundo tem alga, seja lá o que for. Tem. Enfim, mano, tá ceboso. Você não vai poder entrar lá dentro, com o negócio que você entrar vai que enrosca, não sai nunca mais. E assim, mano... Para quê? Com a fortuna que tem pra viajar o mundo, pra curtir a família. E é mais ou menos isso, a gente se aplica pra nossa geração, cara. As pessoas estão fazendo umas... Correr atrás do vento, né? Cara. Tentando se provar com alguma coisa. Assim, tem tudo pra ser feliz, cara. E assim, tá bom, perfeito. Fez. Qual que é o propósito? Ver um navio afundado, velho. Não tem fundamento nenhum, né, mano? Um dos caras, eles viajaram, ele já tinha feito uma expedição pro espaço e tal, e eu tava acompanhando pela CNN tipo a matéria que eles fizeram sobre esse bendito desse submersível, que não é nem submarino. Submarino tem um monte de gadget, de negócio, de sonar, de não sei o que. Aquilo lá é tipo, realmente você pegar uma garrafa e torcer pra descer. Moto de videogame, de Xbox. Meu, e eles falando que tipo assim, teve um funcionário que avisou, falou, com essa estrutura aí, vai dar caca. Mano, e os caras assinando um contrato, tipo... E mandaram ele embora. Os caras assinando um contrato, tipo, os bagulhos escritos lá, você pode morrer e tal, e o cara, tipo... Mas o próprio nome já diz também, né? Foi. Submersível, mano. Tipo, não é um... Não é um submarino, não é um negócio pra muito você... profundo, e é um bagulho que é pra afundar e pra voltar. Na real, 4.000 metros de profundidade do mar ainda não foram ainda, né? Tipo, já foram uma vez. Não foi ainda, né? Eles não reconhecem muito como que é. O fundo do mar é, tipo, muito menos Mas na explorado. gravação do filme, desceram com um aparato assim. Soviético. Coisa, eles né? usaram isso aí. soviético. Então, aí já é um preparo mesmo, né, mano? Porque, tipo assim, o que eu vejo nisso, eu falei um pouco sobre Salomão e daquilo lá que, tipo, as coisas sem Deus perdem o sentido, até a própria vida sem Deus perde o sentido. É porque é isso, porque você vive querendo viver atrás de experiências e de coisas que satisfaçam o seu ego, ou uma vontade, ou uma aventura. E eles falaram, parecia que todos esses tripulantes, eles estavam envolvidos por um espírito de aventura. Simplesmente isso. Mano. Eles queriam se aventurar, eles queriam talvez às vezes suprir uma necessidade, uma carência de felicidade. Queria ter uma coisa pra falar assim, eu já fui até o Titanic. É o marketing, tá ligado? Mas mano. Mas, tu sabe, sem Deus as coisas perdem o sentido, porque... Pra que você precisa realmente disso pra, tipo, gastar R$1 milhão pra entrar dentro de uma... Foi 1 milhão de cada, né? 1 milhão de cada pra entrar. Que esses caras têm, eles tiram o Titanic lá de baixo, cara, e põe no quintal. Nossa, você é louco, mas cara... Não, em 2035, por aí, uma estimativa, não vai ter mais o Titanic, porque a bactéria que tem lá vai corroer tudo. Entendeu? Então... Sabe, é difícil. Às vezes, quando a gente vê... Isso, né? A gente vê muito disso no dia a dia. Pessoas vivendo sem propósito, cara. Por aventura. Uma coisa é verdade. O pó dele está lá perto do Titanic. Vai ficar lá um tempo. Objetivo concluído com sucesso. Não, eu já vi cada meme que diz aí que seria cancelado facilmente, sabe? Mas basicamente eles foram conhecer a... mas isso me assusta, galera. meu. É loucura. Isso me assusta porque mostra... Que rumo os caras estão tomando, né? A mentalidade dos caras, cara. Cara, mas é a mesma, tipo, que nem a mesma situação que a gente tava conversando um outro dia aqui
quando a gente tava arrumando as coisas referente à inteligência artificial. Ah, verdade, mano. Mano, esse negócio tá tomando um rumo que eu tenho medo, velho. Tipo, Todo o que mundo, a né, mano? inteligência artificial pode fazer, tá ligado? Tipo, sei lá, é um negócio muito... Sei Uma lá, a parada do ganância... robô lá, né, então, mano? a Entrevistaram o a ganância do homem, mano, pra atingir níveis, assim, de... Sei lá... Pra ultrapassar o que é possível, ultrapassar né? o que é Sempre possível. querendo algo a mais. Exato, é a mesma situação que nem a Torre de Babel, né? É. Os caras queriam alcançar o céu sem nenhum motivo. Eu acho que o motivo era pra tá com Deus, né? Então, Ver uma Deus. perda de mão de Deus. Mas, mano, o ser humano não tem um certo limite, né? Ele sempre quer passar do limite. É. E aí acaba, mano. Querendo se suprir lasca, uma lacuna de Exato. que às vezes pode estar em falta, sempre querendo algo a mais, né? Igual o diabo, né? O diabo também queria. Sempre mais do que Deus, né, mano? Sim. É a mesma mentalidade. Dá pra você ver que os caras, Sim. o povo tá na mentalidade do... Realmente uma loucura ver a que ponto o ser humano chega pra tentar suprir a falta de Deus, né? E, pastor, conversando né, aqui com a juventude que está assistindo a gente, você tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido na época que você começou no seu ministério? Alguma coisa que uma palavra que você pensou assim, se eu tivesse ouvido isso antes, seria uma pessoa mais objetiva, eu teria conseguido fazer as coisas propostas melhor? Você tem alguma coisa assim? Solta o verbo, viu, amado? Pode falar, Pode alguma falar. dica? Mano, na verdade, assim, os meus pais, tanto com os acertos e desacertos deles, eles sempre nos mostraram o caminho do Evangelho. Cresci, meu maior curso de teologia foi a Escola Bíblica Dominical. Uhum. Desde pequenininho, com todas as classes. Então, assim, na verdade, criança, junior, depois passa para adolescente, jovem, a gente sempre se acha o the best, O brabo. O maioral. the besta, né? Maior. Pai é besta. Isso assim, mas eu me lembro até um negócio engraçado, meu pai estudou até quarta série, né? Aí quando eu tava na sexta, sétima série, eu falei, eu conheço mais que meu pai. Ô, louco. Esse desafio, a sabedoria do sou Lourenço. inteligente. É a Senhor mentalidade da gente, Florencio. né? Mas a gente não tem a experiência de vida, a sabedoria. Né? Uhum. E cresci com grandes pregadores, ouvindo grandes pregadores. Sempre amei a palavra, sempre estudei. E assim, mano, eu não posso me queixar de não ter ouvido tudo que precisava ouvir. A grande questão não é ouvir tudo que precisava ouvir. É o que fazer com tudo que eu ouvi e que precisava ouvir. Essa é a grande questão. E assim, hoje, com 51 anos, eu gostaria de ter aproveitado mais, não é a música do Titãs, que ia ter amado mais, enquanto eu andava distraído, né? Acho essa música linda, mas é uma realidade, né? Sem carnalidade. Você escutava Titãs, né? Pô, já entregou a paçoca aqui. tem umas músicas, pelo menos do passado, que tinha uma letra que você, né? Essa música do Titãs mesmo, eu pensei nela quando o meu irmão Marquinhos estava no caixão. Devia ter amado mais enquanto eu andava distraído, devia ter aproveitado mais. Então ela tem uma letra legal. Sim. Dá uma distorcidinha depois, mas ela tem uma letra. Então, tinha músicas poéticas do passado. Hoje se banalizou, o que faz sucesso hoje é a Anitta, Jamila, como que é lá? Que? Sei lá. Jamila. Jamila? Sei lá o nome. Jamelão? Quanto mais lixo, mais escrota for a música, mais pega, né? Triste, não tem poesia, não tem mais nada. Tá top. Por isso que tá todo mundo perdido ainda. Só escuta essas... Não sei nem porque eu estava dizendo isso, mas fato é que, assim, eu, hoje com 51 anos, eu penso lá atrás, falei, puxa, se eu tivesse aproveitado mais, ouvido mais, dado mais atenção, eu já poderia estar lá muito mais lá na frente, né? Eu estudaria mais, eu me consagraria mais, obrigado, mano.
eu faria diferente para estar muito mais na frente, entendeu? Valeu. Então, assim, o que eu diria para você, todos nós aqui, ainda mais hoje, mano, na geração que a gente vive, você tá diante de um celular aqui, um aparelho celular, que te conecta com o mundo todo, né? Então você tem coisas boas e coisas ruins. Uhum. Pregadores maravilhosos que pregam teologia bíblica e outros que a teologia distorcida. Sim. Então você ouve o que você quer. Então, assim, a gente sabe o que precisa ser feito, né? Então, assim, é mais do que ouvir tudo que precisava ser ouvido, e eu ouvi muito, cara. Mas é o que eu faço com aquilo que eu deveria ter feito com aquilo que eu ouvi. Então, hoje, eu teria aproveitado muito mais, ter feito algumas coisas bem diferentes do que fiz. Entendeu? Todas elas valeram? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu diria para o jovem pensar, visitar os porões do seu coração. Você falou muito do Salomão, né? Numa das ministrações que eu preguei, inclusive, preguei para os obreiros da igreja. Que Salomão, quando ele pede sabedoria, vocês já ouviram falar isso? Não. Ok. Que quando Deus aparece para ele em sonho em Gibeon e diz, pede o que você quer. Salomão conhecia o pai dele, a devoção que ele tinha a Deus, o coração que ele tinha com Deus, o valor que ele dava a Deus, o tempo que ele vestia de Deus. O homem que aprendeu com seus erros, com seus acertos, mesmo tendo pecado depois, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu. Ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito. Ele tinha um coração voltado a Deus, valorizava a presença de Deus, amava a presença de Deus, vivia na presença de Deus, comia com Deus, dormia com Deus, andava com Deus, a vida dele era Deus. Compunha salmos, que acho que está no Saltério, no livro de Salmos, e outros salmos que a gente não sabe, deve ter feito muitos. Os salmos dele são profundos, Sim. Da realidade humana, do que ele era, das crises dele, dos conflitos dele, da realidade humana dele, do pecado dele, da natureza dele. Salomão, e Deus gostava dessa sinceridade, sabe? É mais ou menos assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. E Deus gostava disso, o cara chegar... Bom, a gente viu isso agora há pouco, vendo um negócio da Edmeia, que o cara não queria Deus, falou para Deus que tem que falar, e Deus, eu gostei da sua sinceridade, eu vou te dar um caqui, pra você saber que eu sou Deus, né? É muito louco esse vídeo. E isso, mano, isso é uma realidade, é uma verdade. E Salomão, por ter visto tudo isso, ele diz para Deus assim no sonho, eu te peço uma coisa só, que o Senhor me dê sabedoria. E é isso que eu queria deixar para os jovens hoje aqui. O que é sabedoria? Um judeu, quando pede sabedoria para Deus, você sabe o que eles estão pedindo? Você vai dizer sabedoria. Quando um judeu pede sabedoria para Deus, ele está pedindo os olhos de Deus. Uhum. E isso é fantástico. O que Salomão estava pedindo? Deus, eu quero que o Senhor me dê os teus olhos. Porque o Senhor deu os teus olhos para o meu pai. Ele foi um rei. Ele nunca perdeu a visão da tua presença. Então, quando ele pede sabedoria, ele está dizendo, me dê os teus olhos, para que eu olhe para todas as circunstâncias, para todos os processos da vida, para todos os desafios, e todos os passos que eu dê segundo os teus olhos. E é fantástico isso, que quando ele acaba de levantar, Deus se agrada disso. Eu vou te dar os meus olhos. E porque você não pediu riqueza, bens, poder, eu vou te dar tudo isso. E o primeiro desafio que tem são duas prostitutas, que vêm com 2 filhos. E uma dorme sobre um filho e mata, ela pega e troca o filho. E aí essa mulher que dormiu sobre o filho, trocou o filho para ficar com o filho da mulher que é dormindo. E aí há uma celeuma, há uma briga, uma dissensão, uma divisão, uma contenda. E aí levam ela diante do rei. E o rei está assim, ó. Elas batendo boca e o rei só assim, ó. Olhem bem nos meus olhos. E só assim. Não deu uma palavra. Ele já acordou diante dessa circunstância. Deus falou, você não pediu os meus olhos? Sabedoria. Agora segura. Aí Pratica. Salomão assim, ó. Salomão ali com certeza estava com os olhos de Deus. Ele estava olhando para aquela circunstância sabendo já quem era a mãe.
Aí olha só a sacada. Então pega essa criança que está viva, corte no meio e dê metade para uma mãe e dê metade para outra. Aí as vísceras da mãe verdadeira diz, não faça isso. Então dê para ela, porque nenhuma mãe quer ver o seu filho morto. Cara, só Deus, só essa perspicácia divina. Sim. Só quem tem essa sacada, esse insight, quem tem os olhos de Deus. E aí quando a mãe tomar das vísceras dela porque disse não, aí o seu Salomão diz assim, entregue esse filho para esta mãe, porque esta é a mãe de verdade. O que é isso, cara? Senão os olhos de Deus. Sim. Nossa, é louco. Então, o que eu pediria lá atrás com essa consciência que eu tenho hoje? Porque quando eu entrei no ministério, eu disse, Senhor, eu quero ser um pastor diferente. Eu não quero errar, eu quero ser um pastor que visita todas as ovelhas. Aí Deus para mim assim, você tem ideia que você vai ser pastor de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas? Haja dia. É. Então, eu olhava para o ministério a partir dos meus olhos, a despeito de eu ter um chamado. Então, eu achei que não ia errar, que eu ia fazer todas as visitas, que eu ia fazer velório, que eu ia ser o melhor pastor do mundo. E Deus não queria que eu fosse o melhor pastor do mundo. Ele só queria que fosse um pastor com sabedoria. Que olhasse para as circunstâncias da vida a partir dos olhos de Deus. Então, o que eu faço hoje? Eu vou para a igreja, quando eu vou atender, eu digo, Senhor, me dê os teus olhos. Só que quando eu atender uma pessoa rabugenta, porque tem, uma pessoa amarga, porque tem, Sério? Pensei que não tinha. uma pessoa revolada, porque tem, Para que não tem. uma pessoa revoltada, que não gosta de ninguém, que pisa nos outros, antes de eu sair julgando, o Senhor me dê os teus olhos. Porque por detrás daquela pessoa tem uma história. E aquela pessoa precisa ser ouvida. E a rabugentice dela, revolta dela, o jeito que ela é hoje, tem uma história por trás. Me dá os teus olhos, para que eu possa falar em palavras os sentimentos do teu coração e segundo os teus olhos. Mano, é muito bom ouvir isso, mano, porque também entra um pouco, tipo, de saber o que pedir pra Deus, né? Porque, mano, imagina, se Deus chega pra você e fala, mano, o que você quer, vai? Pede uma coisa. Hoje em dia, mano, os caras pediriam uma BMW, os caras. Uns dias atrás entrou um homem embriagado na igreja, não sei se vocês lembram. Eu acho que foi na segunda-feira. Qual, do estacionamento? Teve uma vez que foi... Foi no domingo de Domingo manhã, de manhã. terminei de pregar. Foi logo na Santa. Aí um bêbado entrou lá gritando, quer falar com o pastor, mas ninguém tinha segurado ele. Eu falei pro diabo, espera. Aí Deus falou no meu coração, dá um abraço nele. Deus falou no meu coração, dá um abraço. Eu desci e falei, como o senhor chama? Não. Ó, eu quero te dar um abraço, mas eu vou te pedir um favor. O senhor quer falar comigo? Quer? O senhor aguarda depois do culto que eu falo com o senhor. O senhor promete que vai ficar quieto? Prometo. Quero dizer para o senhor que estou muito feliz da sua presença aqui. Ficou quietinho. Já ficou sem falar. Ficou lá. Esse cara é gente boa, ficar falando pro cara do lado. Eu acho que eu Esse cara lembro é disso gente daí. boa. Eu Esse lembro cara é disso gente daí. boa. Mas o que é isso, mano? Não é que a gente é melhor que um outro. Qual que tem que ser o nosso pedido, cara? Nesse mundo onde a cabeça das pessoas entra dentro de um submarino. Submarino amarelo. Yellow Um Submarine. toy. Passei. A cabeça das pessoas são assim. Mas a gente tem que olhar para todas as pessoas, por mais chata, por mais revoltada, por mais azeda que seja, Senhor, me dê os teus olhos. É pior que todas as vezes, né? Tipo, sempre quando a gente, sei lá, tá voltando de algum lugar, sei lá, ver essas pessoas que ficam vagando pela cidade, colhendo lixo, ou até mesmo aquele cara lá da carga explosiva lá, que sempre tava andando ali perto da Alameda. Mano, o cara simplesmente ele pegava, ficava empurrando o carrinho assim e ficava falando sozinho, tipo, mano, fazia umas caretas assim, tipo, falando sozinho. Aí meu pai sempre passava por ele e falava, mano, o que será que tá passando na cabeça dessa pessoa, velho? Por que será que essa pessoa não conhece quando Jesus, era tá ligado? menino, passava na industrial e ficava rindo dos travecos. Falando a real pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês, não sei se vai ter algum traveco aí assistindo, mas um travesti. Comprava ovos com os meus amigos, meu. Olha só. E ficava jogando ovos nos travecos. Nossa, zoado. Pra que fazer isso, velho? Hoje eu olho
Mano, e as pessoas têm a visão dos cristãos já assim, né, mano? Cascando o bico. Mas A vida as cobrou. coisas que a gente faz, né? Nossa loucura. Então, Os caras falaram que a vida cobrou. Eu fui assaltado porque o senhor jogou os ovos travestidos. Eu tenho um amigo meu uma vez falou assim, mano, você jogou ovo travesti, já pensou se teu filho nascer com a cabeça de ovo? Esse cara é cão. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, hoje eu olho pra qualquer pessoa, cara, não posso rir, não posso zombar, tem que olhar com os olhos de Deus, cara. Deus é sabedoria, discernimento, tem uma história, sempre tem uma história por detrás daquela pessoa, mano, e que precisa ser respeitada, Sim. precisa ser entendida. É. Eu vejo essas pessoas que às vezes se suicidam, falo, meu Deus, né, fico tentando entender a mente, cara. Faltou alguém que olhasse com os olhos de Deus. Exato. Isso é exatamente isso que passou com a gente também, né? Lá em casa. Justamente. Uma vez a gente... Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas quando a gente morava lá no Isla ainda, mano, chegou um dia assim que... Acho que foi logo depois de um culto também, né? Vocês voltaram de um culto. Aí um dos nossos vizinhos da porta da frente, quando a gente chegou em casa, tinha uma porrada de gente, tinha assim, do bombeiro e da perícia. Praticamente fechou a nossa rua. E, mano, falei, o que tá acontecendo, velho? Aí, tipo, do nada, assim, na porta da frente da nossa casa, tipo, tava mó gritaria, mó chororô. Falei, mano, o que tá acontecendo? Aí, isso, acho que foi a mãe ou você que ligou lá embaixo na portaria perguntando o que tinha acontecido. E, mano, a gente soube da notícia que a nossa vizinha tinha acabado de se enforcar, tipo, no banheiro, tá ligado? Caramba. Aí eu falei, mano, a gente fica pensando, eu falei, velho, uma vizinha da porta da frente com a gente. Já era tipo de idade? Era Não, adulta já? era mais jovem? Tipo, assim, que nem uns 50, 40 caramba. e poucos anos, sei lá. E aí, mano, aí você fica pensando, velho, uma pessoa tá nessa situação de frente com a gente e a gente não sabe, tá ligado? É. A gente não sabe da situação E das às vezes das uma outras palavra pessoas. ajuda, né, mano? Tipo, Mano, oi, exato. sei lá como você tá, uma conversa. Tá ligado? Exatamente. Concluindo o que vocês me perguntaram, eu deixaria uma palavra de conselho. Hoje, na idade de vocês, eu compreendi o que é sabedoria, que são os olhos de Deus, que a gente tem que olhar para os processos da vida e para as pessoas a partir não dos nossos olhos. Os nossos olhos julgam. Os olhos de Deus, eles estendem as mãos. Olhar para a vida, para os processos, para as oportunidades, para o sim, para o não de Deus, que a gente não entende. Olhar para a gente, que somos improváveis. E quando a gente olha para a gente e a gente se vê o improvável, a gente começa a olhar para qualquer pessoa que está lá na passeata LGBTQI+, pessoa que está na faculdade com você, seja lá, que a gente olha e diz assim, nunca vai ser nada. E a partir dos olhos que a gente olha pra gente e não vai ser nada, e Deus olha pra gente e diz, vai ser o que eu quero que seja, isso a gente tem que ver no outro a partir dos olhos de Deus. Foi o que o pastor André falou isso, né? Eu não sei se foi no último culto ou no penúltimo, que ele chegou a falar a experiência que ele teve com o senhor também, de você ver lá o senhor na rua. Assim, Ele né? tombou, bateu a cabeça, cara, sangrou. Aí o pastor André, a gente tentou levantar ele, levantou, conversou com ele, mas ele bateu de cara no chão. Aí eu falei pro pastor André, falei, mano, as pessoas só julgam ele, inclusive os crentes julgam, mas é um bebum, É, que é chuta pra verdade, fora é da igreja. verdade. E já vi diáconos chutando pra fora da igreja. Eu já vi, não digo na Canaã, mas já vi em igreja pastor chutando, porque esse cara tem encrenca e tal. Mas já vi Deus libertar bêbado e sair sem cheiro de bebida da igreja pelo poder do evangelho. Sim. Então, assim, talvez o que o bêbado precisava é de um abraço. É isso aí. Mas o que acontece? Quando a gente olha com os nossos olhos naturais, via de regra a gente olha. E a gente vê que todos são improváveis. É verdade. Até a gente. Mas às para vezes. Deus é provável. Então, assim... Eu achei muito legal isso que o pastor André tinha falado, né? De olhar ao redor, que vocês tinham É. tido essa experiência. Porque eu Olha acho ao muito redor. importante, mano. Ainda mais nós jovens, mano, que a gente tem mais comunicação uns com os outros. De reconhecer, né, a dificuldade. Porque às vezes a gente, tipo, não sabe o que a pessoa tava passando, tá ligado? Às vezes a pessoa, tipo, tá muito feliz aqui numa troca de ideia, mas, mano, por dentro ninguém sabe como ela tá. Então, tipo, às vezes essa conversa pode ajudar muito, mano. Então, eu me lembro de uma é muito coisa, dá pra importante. falar mais um minuto aí, não? Vai, mete bala. Eu lembro de uma vez um livro que eu li, do Og Mandino. É um livro motivacional, mas eu já li há muito tempo atrás. Og Mandino é um best-seller, um autor.
E ele fala de uma experiência de um homem que procurou um pastor e disse: pastor, eu sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa amargurada, angustiada, minha vida é acinzentada, sem perspectiva de futuro, eu sou um Zé Ninguém, não vou ser nada na vida, meu coração está tomado por uma angústia insuportável. Aí o pastor orou para ele, conversou com ele, bateu um papo com ele e falou assim: eu posso te recomendar? Tem um circo aqui na esquina que você pode ir lá, e o palhaço é muito engraçado. Vai lá, curte um pouco, vou orar por você, vai lá. Aí esse homem olhou para ele e falou assim: pois bem, eu sou o palhaço. Nossa. Que loucura, né, mano? Tá cheio de gente assim, mano, É verdade. que está fazendo os outros rir, mas lá dentro está carregando uma angústia. E como que a gente pode ajudar? Sabedoria. Que só entende, só vê quem tem os olhos de Deus. Peraí, esse cara tá alguma coisa estranha. Nós já tivemos experiência do cara chegar e falar, aí o Roger do gabinete, meu coração assim, esse cara não é nada disso que ele tá falando, meu. Aí terminamos a conversa, olhamos por ele, o Roger falou: mano, o que você achou? Não. Não, o Roger também não, mano. Os olhos de Deus. Deus, não sei com quem eu vou tombar hoje, com quem eu vou falar, mas me dá os teus olhos, pai. Os teus olhos não erram, os teus olhos veem o que ninguém vê, são como chamas de fogo, sabe? Isso é sabedoria, isso é discernimento. Eu ia falar de discernimento agora, que eu acho uma coisa que, mano, hoje em dia também é fundamental que a gente ter, mano. Que na Bíblia também tá escrito que nos últimos tempos, mano, vai levantar pessoas que estão na igreja, tá ligado? Os pastores que vão falar o groselha, a gente tem que ter o discernimento de falar, mano. E Jesus, mano, Júnior, ele era 100% homem, 100% Deus. Quando ele encontra com a mulher samaritana, Jesus não precisava passar por Samaria. Mas como Deus, ele sabia que tinha que ir lá. E quando ele vai lá, a mulher começa a falar, é verdade. Já tivesse 5 maridos, que tu tens agora não é teu, né? Pô, peraí, olhos de Deus, cara. É isso aí. Mano, essa cena do The Chosen lá, eu comecei a chorar, falei, mano... Agora, sabe o que eu acho lindo na evangélica? Que eu sou assim, eu gosto de me colocar na cena, cara. Fico imaginando aquela mulher... Nossa, realmente. Conversando com Jesus. Isso é louco. Se quem não tivesse sabedoria e discernimento de Jesus tinha que olhar com os olhos de Deus, mais uma mulher, mas Jesus mudou o roteiro pra ir lá e fico imaginando Jesus olhando nos olhos dela. Mano, por isso que eu recomendo, falando, mulher! assista The Chosen, mano, você é louco. Você assiste, você fica... Mano, eu choro, eu não consigo todo ver episódio eu Jesus choro. gritando, eu vejo assim, teatro. Mas assim, Jesus ouvindo, olhando nos olhos dela, e ela falando, Jesus não sabe água, porque água não sei o que, água não sei o que. Jesus olhando assim, mulher, já tivesse 5 maridos, né? E o que tu tens agora não é teu, né? Você é louco, Fico imaginando o olhar de Jesus terno, assim, cara, apaixonante, amoroso, os olhos de Jesus entrou dentro dela, cara. Travou, né? Quando a gente tem os olhos da sabedoria de Deus, os olhos entram lá, cara, e as escamas de quem está ali é atingido pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Então, voltando, eu acho que o que nós precisamos como jovens, que às vezes a gente só olha pra gente, ou olha para os outros a partir dos nossos olhos naturais. Sabedoria, mano. Sabedoria. E Deus tem sabedoria para Deus. O escritor aos Provérbios diz que foi Salomão. Peça a Deus, a sabedoria está nas esquinas clamando: quem me quer? E aquele escritor de Provérbios diz: quem me quer? Como uma mulher clamando. E o Tiago, irmão de Jesus, um homem conhecido como joelho de camelos, porque o joelho dele é ralado de tanto orar, ele começa a sua epístola dizendo: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, mas peça sem duvidar. Então, assim... É simples. Cara, não sei vocês, mas eu vou seguir a dica do pastor. Vamos pedir sem duvidar. Me dê os teus olhos. Eu peço para Deus isso, me dê os teus olhos. E isso com um coração... Caminha junto, na minha opinião, mas com um coração de servo, isso daí transforma tudo, né? Mano, vou falar uma coisa para você. Permanece a fé e esperança o amor. Mas o maior deles, o amor. Mano, o que vai impactar a nossa geração, cara, não são palavras. Eu quando vou no velório, mano, eu fico 3, 4 horas no velório. Fico lá. O que esse cara tá fazendo aqui? Fico lá, mano. Converso com um, converso com o outro. Esses dias uma senhora falou pra mim assim: pastor, nunca esqueça.
Entrei com o Nenel no velório da mulher da Assembleia de Deus lá. Eu fui e fiquei, cara, fiquei acho que umas 6 horas com o Nenel. Nossa. Fiquei lá sentado. Eu vi o pastor que foi, falou, tal, não sei o quê. Fui. Quando o corpo foi para ser enterrado, eu fui embora. Esses dias eu fui na casa com o pastor Rogério dessa irmã. Pastor, antes, posso te falar uma coisa? Muito obrigado, cara. Falei, por que, irmã? Você ficou no velório todinho dos meus pais. Eles nem eram conhecidos do senhor. Eu falo isso para todo mundo, cara. Cara, mas na época eu fiquei mesmo pela família. Você entende? Que eu conhecia da Assembleia, mas não ia pregar nem nada. Mas falei, eu preciso ficar lá, mano. Eu quero ficar lá. A atitude, né, mano? Então, assim, cara, eu quero ter meu ministério conhecido, não pela pregação, pela profecia, mas por ser um pastor não inclusivo, né? Um pastor, que essa palavra é meio complicada, mas um pastor que olha para as pessoas a partir dos olhos de Deus. É isso. Sim. Que forte, né? Sim, demais. E falando sobre isso, pastor, como que é a vida, assim, o dia a dia de um pastor em questão, tipo, de horários? Como que você separa o seu dia, tipo, pro estudo da palavra? A gente sabe que você faz aquelas caminhadinhas na como que é o dia a dia? Na verdade, a vida do pastor é assim, mano, sendo muito franco, muito direto, muito sincero. O que a gente programa para amanhã pode ser mudado quando a gente acorda. É verdade. Por exemplo, eu não programei para essa semana sepultar o Clappers. Foi uma notícia bem... Mano, foi triste demais, mano. Não programei para essa semana umas 4 visitas que eu já fiz no hospital. De gente desesperada. De gente passando pelo vale da sombra da morte. Da gente que você vai orar, que você olha e fala assim, não vai viver. Então, assim, a gente programa. Eu tenho minha vida devocional, leio muito, gosto de ler. Eu mergulho na leitura. O que você está lendo agora? Estou lendo um livro do Charles Swindoll. E se fosse comigo? Fantástico, recomendo que vocês leiam. Leia um livro de um judeu, de um homem que mora em Israel, que escreveu sobre o Apocalipse. Fantástico. Terminei de ler um livro do Timothy Keller, A Oração. Todos vocês deviam morrer. Morrer não. Todos vocês deviam voltar com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser viver tem que morrer, né? Se o grão de trigo ainda por terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz fruto. Então, mais um livro fala sobre a oração do Tim Keller, muito bom. E estou lendo a Bíblia, né? Que, obviamente, que é o alimento principal. Sim. Mas tem outros livros lá, eu compro um monte de livro. Aí termina um, já entra, às vezes leio 2, 3 sempre, então, você sempre fica lendo em paralelo também, né? leio. Mano, eu acho muito importante ler, mano. Eu não tinha um costume muito de ler, não, mano. Agora que Deus tá me incomodando bastante nessa área, mano. Meus pais sabem, minha mãe sabe. Que Deus tem me incomodado muito de ler, mano. E eu acho legal também pra gente começar a ter essa iniciativa de ler e aprender mais de Deus. Tá lendo o quê agora? Tô lendo de Neemias. Ah, o de Neemias. Tô concentrado nele, não quero... Legal. Que aí se, tipo, começar outra aí já fico animado com outra, já começa... Então, basicamente, Vitor, é isso. Então, assim, hoje mesmo, falei muito legal, tá falando com o Fê, né, Fê? Que eu fui visitar com o pastor Rogério, com o Pedro, um senhor, que a esposa dele se batizou, ele tem 92 anos, e a esposa tem 93. Ela, era mãe da dona Ana Tércia, que partiu para o Senhor com Covid. Eu falei no velório e ela estava lá. Nós batizamos ela, mas ele ainda não era batizado. Então ele está de cama, tem um home care lá na casa dele, e lá perto do Jardim Elba. Aí nós fomos lá hoje, o pastor Rogério fez um apelo, falamos de Jesus, fez um apelo, aceitou Jesus. Ungimos ele porque ele não está conseguindo mais andar, e corria, ele era de correr. Aí nós perguntamos se ele queria ser batizado, e nós batizamos ele, porque como ele não tem condições de andar, não tem condições de entrar no tanque batismal. Aí nós pegamos e batizamos ele por aspersão, mas foi batizado. Então foi hoje um presente de Deus pra gente. Que top, mano. Então, nós gastamos praticamente a tarde toda. Então, assim,
eu teria que ter feito uma outra visita no Hospital Brasil para a filha da pastora Iracilda, que está internada, não está bem, está enfrentando os processos difíceis, uma recém-cirurgia, agora de uma embolia pulmonar. Vou ter que ir amanhã. Amanhã tinha programado, amanhã minha programação vai ficar o dia todo, que eu vou pegar domingo, então eu tenho que fazer essa visita. Então o pastor não tem um então programa... Tem muito isso. Essa é a vida de um pastor, achando que é Então, assim, essa é a vida de um pastor. Então, para mim, o pastor e toda ovelha tem que ter a sua vida devocional, porque é o alimento diário, e é uma comida. Ninguém subsiste em pé, não fica em pé se não tem a palavra. É verdade. A palavra é alimento. Então, fortalece o espírito. E, assim, e vida de oração, né, cara? O pastor que está no ministério que não tem vida de oração, meu irmão, ou ele é um vida com profissional. Deus, né? Vida As próprias obras já vão justificar aqueles que são e aqueles que não são, né? Os próprios Justamente. frutos. E também ter, né, os olhos de Deus para você sempre discernir. Agora, mano, qual que é o maior desafio de um pastor? No meu caso, por exemplo, é lidar com os problemas das pessoas e o desafio de tentar separar uma coisa da outra. Minha experiência não dá. A não ser que o pastor seja um profissional, cara. Sim. Porque eu não estou lidando com robôs. Tá né? lidando com Com problemas. problemas, e as pessoas são Sentimentos. ovelhas amadas. Tem problemas que a gente se sente impotente diante da situação? Sim, mas você tem a potência da oração, do evangelho, você tem a potência da sua vida com Deus, que você fala com Deus, a tenda do encontro, como disse aqui. Então, assim, e eu não consigo ir dormir sem pensar nessas pessoas. Eu não consigo. Você entende? Então, o ministério faz parte, né? Amalgamou, misturou, então, a vida. Com o dia a dia. Já pensou em desistir? Centenas de vezes. Mas que nem diz o profeta Jeremias, que estava numa crise no seu ministério, ele diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que meu pai disse ao menino. Diz para Deus e faz uma acusação para Deus: o Senhor me enganou, iludiste-me, ele diz para Deus, iludido fiquei. O ministério me custa afronta, calúnia, difamação, incompreensão. O Senhor manda falar as coisas, as pessoas zombam, ridicularizam, não acreditam. Eu digo assim, diz o Senhor, os caras acham que eu sou comprado e me põe na prisão, me jogaram na prisão. Esse cara tá aí um belo resumo do que é ser pastor. E assim, Pronto. aí ele diz assim no final do seu texto: mas quando eu penso em desistir, É isso aí. é um fogo que arde dentro de mim, que me consome, que eu não consigo. Então, é mais ou menos isso, é essa crise entre a chama divina que está dentro da gente e a realidade. Por isso que precisa de sabedoria. Para olhar para os processos pessoais e os processos dos outros a partir dos olhos de Deus. Porque se a gente olha para tudo a partir dos olhos de Deus, aí essa crise fica amenizada, né? Loucura. Isso aí, né, rapaziada? Eu acho que o papo tá bom. Mas já tá pensando em finalizar esse programa aqui, porque eu acho que já deu bastante tempo já, né? O tempo tá se esgotando aqui. Mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Já vamos mais uma estender pergunta? esse convite aqui para uma parte 2, né? Que a Vamos gente fazer uma vai parte continuar 2. o papo. A gente tem muitos planos, mano. Sim. Então eu acredito que, mano, vai ter muita coisa legal que vai ter por Sabe vir. que a gente fazia isso quando ia para os acampamentos? A gente ligava, acendia uma fogueira. Nossa, Aí a saudades. gente ficava com o violão. O último não deu, tava chovendo, mano. Podemos ficar batendo papo aqui? Podemos. Aí eles faziam um monte de pergunta. Fala isso, fala daquilo, Mano, isso é aqui, muito da isso hora, aqui. velho. Pô, mas eu acho isso. Então, eu incentivo essas conversas, porque a partir da sua experiência, da sua, Edifica, né, da mano? minha, eu falo, pô, meu. Então, nasceu vários sermões a partir de uma experiência desse
compartilhar. Sim, Uhum. natural. É uma das nossas extensões, é essa, né, mano? É, Tipo, de... exatamente. Um dos de- objetivos desse podcast é justamente, né, É. fazer essa ponte entre as pessoas que não conhecem com o convidado. Né? A palavra compartilhar é compartilhar. Eu compartilho com o Júnior, eu compartilho com o Vitor, eu compartilho com o Fê, o pão. Ou significa juntos no pão. Então a gente põe o pão da palavra aqui e destroça o pão. Já deu fome, já. Isso é inclusive. compartilhar. É daí que vem compaixão. Compaixão. O pão que é meu é o pão que é teu. Uhum. Então o que eu tenho para mim, eu sou padaria de Deus para você. Olha só. Então assim, a gente companheiro, juntos no pão, companheiro. Uma mistura no pão. E o pão é Jesus, né, cara? Isso aí, Isso mano. aí. Top, mano. Mano, eu tô... Os caras... No começo tava tipo, mano... Meu Deus, eu tô com por Tava onde que a gente vai começar. apreensivo, os Tipo, caras mano, tava apreensivo, tava né? apreensivo, mas depois deu de boa, mano. E confesso que agora eu falei, mano, eu não queria que acabasse. Tava muito legal o papo, mas a gente tem que terminar, né? Mas a gente vai, como o Vitinho disse, a gente vai tentar estender ou fazer um... Vai ter outras outra- oportunidades outras também, oportunidades. essa não é Não podemos dar a muito última, né? spoiler, Com sim. certeza não. Mas eu tô muito feliz, mano, e agradeço muito o pastor ter vindo, é uma honra pra mim. Mano, eu tinha até falado com o pessoal, eu falei, mano, a gente tem que fazer o primeiro episódio com o pastor, mano, que eu acho muito legal, porque ele tem muita experiência, a gente ouviu aqui, ele também até deu dicas pra gente, coisa que eu vou começar a pedir sabedoria pra Deus, que eu acho importante, achei muito legal, muito edificante pra mim. Mas é isso, mano, eu vou... cada um vai se despedir aqui, mas eu quero deixar meu Instagram aí, DJunior0 se quiser seguir. E é isso aí, mano. Se vocês quiserem estar por dentro. Só pra falar também, rapaziada, que esse programa aqui ele tá sendo gravado, tá? Mas só que a nossa ideia mais pra frente é trazer conteúdo ao vivo e vocês poderem interagir com a gente aqui, com o nosso convidado, mandando perguntas, seja lá o que for. Sim. E é isso, né? Aí, se quiser... A gente tá inaugurando um canal também, né? Que é o nosso canal do Juventude Novo. Não vai ter só o podcast, vai ter outras coisas, mas vamos tá iniciando com o podcast, que era uma coisa que tava muito forte no nosso coração e eu acredito que vai ser uma ferramenta de Deus pra vocês, pra gente também, pro convidado também. E eu acho muito, muito legal. Acho que é isso, né? Então, rapaziada, segue lá no Instagram também, Reilips, com Y e com Z no final. Aqui, ó, o pastor Anderson, mais uma vez. Muito Obrigado, viu, pastor? pela- Obrigado de Obrigado verdade. pelo convite. Que honra. Segue lá Muito no legal, Instagram mano. também o pastor, que é Pastor Anderson Moraes, né? Isso. Tá lá. Várias E postagens depois, legais, mano. segue lá, ele sempre tá acompanhando, postando vários conteúdos lá de Reflexões, né? de legal. coaching. Não é coaching não, aqui é palavra, meu irmão. É isso aí, Vitão, fala aí o seu Então seu é Insta isso. aí, compartilha. Agradecer mais uma vez, pastor, pela disponibilidade. Agradecer Fê, Juninho, Rafa, obrigado. A gente tá em beta aqui, né? A gente tá É em isso beta. aí. É aquilo, cada hora que a gente passa aqui, a gente tá aprendendo, vendo a fórmula de como fazer isso acontecer pra glória de Deus. Sim. E estamos batalhando, né, mano? E é isso. Vamos Pra continuar nisso daqui. Igual o Fê falou, a gente vai, no futuro bem próximo, fazer isso daqui ao vivo. Sim. A estrutura já tá acontecendo. Agradecer também de novo Coruja. Tá Isso aí, possibilitando Coruja, isso Deus aqui. abençoe. Sim. Essa coruja aqui, ó. Toda... Ai, que bonito. Porque foi enviado de Deus, né, mano? Porque a gente, tipo, falou, mano, vamos fazer um podcast e tudo mais. O galera tudo tá fazendo. E eu falei, mano, tá, mas aí, tipo, como que a gente vai fazer, mano? Aí a gente começou a trocar ideia, o Rafa também ficou sabendo e, mano... Deu tudo certo. Deus enviou muito o Rafa Glórias. pra abençoar a gente com esse espaço muito legal, já bem estruturado. E é isso aí, mano. Ah, Deus e é- marcas... Deus é lindo e já não presta. E marcas no futuro, entrar em contato aí com o Coruja, porque Isso. esse espaço aqui pode ser um espaço para você fazer o seu podcast, Isso divulgar aí. algum produto. É. Então é isso também. Fiquem de olho na programação da Juventude, da Igreja Canaã, galera, para vocês sempre estarem acompanhando, né, e caminhando conosco. E eu acho que é isso, pastor. Últimas palavras aí pra gente encerrar. Obrigado. Na verdade, eu que aprendi com vocês aqui. Vocês são jovens de Deus, cheios do Espírito Santo e que amam a Deus e que fazem tudo isso mesmo para a glória de Deus. Minha maior atenção nesse podcast foi a coruja olhando para nós aqui. Mano, ainda bem que eu tô de Pô, costa aqui, mano. Pior que dá medo mesmo. Dá, mano, é zaroia, né? Tipo, Mas é isso, pai. Muito obrigado, É fantástico. isso aí. muito Você tem feliz, como fazer uma oração para encerrar? Final.
Vamos. Já. Por Bora. favor, nos Deus abençoe. abençoe. Com a coruja ali, vocês. a coruja vai orar comigo. Dá as mãos pra mim. Né? Deu esse climão, né, cara? Sai daqui, pô. Esse climão, né? Ela ficou até com vergonha. Por favor. Bora. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque na obra do Senhor nosso trabalho não é em vão. Amém. Bom, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, essa Amém, rica Senhor. oportunidade. Eu te louvo, Deus, pela vida do Júnior, do Vitor, do Felipe, do Rafa, enfim, a vida de todos aqueles que estão envolvidos neste projeto. Este projeto maravilhoso que antes de nascer no coração deles, nasceu no teu coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor levante nesse tempo improváveis, inúmeros improváveis, que para o Senhor, Pai, são gente escolhida, gente chamada pelo Senhor para uma grande obra. Nós não temos dúvidas nenhuma que estamos vivendo os últimos tempos na face dessa terra. Que o Senhor está preparando um povo para morar no céu. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor derrame sabedoria sobre essa juventude. Eu te peço que o Senhor derrame, Senhor Jesus, esses olhos de Deus. Que o Senhor faça um transplante de córnea celestial na vida de cada moço e moça para o louvor da tua glória. Assim como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que no império da Babilônia, ó Deus, onde feiticeiros não conseguiam discernir o sonho do rei, o Senhor, ó Deus, deu a Daniel e aos teus servos a interpretação dos sonhos numa geração corrompida como da Babilônia. Faz assim também, levanta jovens como estes, para que o teu nome seja glorificado. E assim seja. É a nossa oração, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Mano, eu esqueci de falar queria falar mais duas coisas. Queria dar os parabéns pro Lucas, né? Seu irmão Isso. fez aniversário hoje. O Carlinhos. pastor cedeu o dia aqui no dia do aniversário do Lucas pra estar aqui com a gente. Então foi uma... Lucas, conhecido como Carlos. Como Sim. Carlos. Chileno. Chileno. E é isso, mano. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Compartilhem também o canal e tudo mais, que vai ter muita coisa legal. A gente tá com muitos projetos, né? E tudo pra uma regularidade de Deus, mano. Então, É isso. agradeço Se inscreva. vocês, se inscreva também. Deixa o like e é isso. Fade to Black, acabou. É isso. Valeu. Valeu, Falou. valeu.